Mistérios ainda não resolvidos, é isso que eu quis trazer no vídeo de hoje. Mistérios mais atualizados que ninguém conseguiu resolver ainda. Mesmo em 2023, ainda existem alguns mistérios. Ah não, esquece, não tá atualizado não. Já fazem 2 anos esse vídeo, mas ainda são mistérios. Eu acho que ninguém conseguiu resolver ainda. Mas antes da gente partir de verdade para esses mistérios, eu quero puxar aqui no pé de vocês aí que se dizem inscritos de verdade, mas não ativam o sininho na hora de se inscrever no canal. Gente, só 3,5% das pessoas que são inscritas aqui ativam o sininho. E 2% só que ativam a opção toda. São muito pouco, o normal é de 10 a 30%. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal e aproveita e ativa o sininho de notificações. E se você é inscrito, também ativa o sininho. E lembra de marcar a opção todas, assim toda vez que tiver vídeo novo, você vai receber ele na hora no seu celular. Agora sim, partiu mistérios. Mesmo em 2023, ainda existem alguns mistérios que não foram solucionados. Finalmente eu vou ter uma oportunidade de ficar falando isso no vídeo inteiro. Vocês que me aturem. Como por exemplo, o envenenamento que aconteceu durante as filmagens do filme Titanic. Envenenação no Titanic? Afogamento não era mais fácil? Outro exemplo é um buraco infinito que ressuscitaria animais e colocaria fogo em gelo. Ah, um buraco que ressuscita bichos e taca fogo em gelo. Tá, essa é a história mais nada a ver que eu já ouvi na minha vida. Também tem uma história que nunca foi resolvida, de uma colônia com 115 pessoas que desapareceram do nada, sem deixar rastros. É o que acontece quando não instala internet no país, ele até some da localização. Ué, mas não pode acontecer de, sei lá, todo mundo ter ido de F ou todo mundo ter mudado pra outro lugar. Às vezes todo mundo do país resolveu cada um ir pra um lugar, aí o país, sei lá, deixou de existir. Pera aí, epidemia da dança. Todo mundo começou a dançar de repente. Isso pra mim é um superpoder. Cara, imagina os superpoderes mais aleatórios que poderiam existir. Aí tem um que faz as pessoas dançarem a música que você quiser em qualquer momento. Ai, que poderzinho irritante que seria. Nas mãos erradas, então, nossa. Em julho de 1518, aconteceu na França um dos casos mais estranhos e inexplicáveis da história. Uma mulher chamada Fran Truffet simplesmente começou do nada a dançar sem parar. Do nada, sem música, sem nada, o seu corpo começou a mexer e ela começou a dançar ali no meio da rua. Não, pra mim não é possível um negócio desse não. Eu não consigo projetar uma imagem dessa. Como assim você tá parado quietinho no seu canto, aí quando vê tuts, 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 o cérebro fala, quer saber, vou dançar também, você que se lasque, corpo. No começo as pessoas começaram a aplaudir e admirar a mulher, achando que era alguma apresentação, mas não demorou muito pra perceber que tinha alguma coisa errada. Isso porque a mulher não parava de dançar. Passou horas e a mulher tava ali dançando. Ah, é bom, né? Saúde, tá saudável, tá com o corpo se mexendo, não tá sedentária, não tá parada. Falando nisso, sua mãe me disse que você tá muito sedentário, não tá praticando atividades físicas. Vai correr uma maratona, vai. Só o comecinho pra começar, só pra dizer que você fez assim uns 18 quilômetros. Aí do nada ficou de noite, a mulher continuou dançando. No total, foram mais de 6 dias dançando sem parar. O povo ia pra casa, acordava no dia seguinte e ela tava lá dançando. E com isso, então, uma multidão de pessoas começaram a se juntar ali em volta da mulher que estava dançando loucamente. E não demorou muito tempo para que essa dança maluca começasse a passar para outras pessoas. Então, dentro de um mês, cerca de 400 pessoas na cidade estavam dançando sem parar. Qual será que é a música que ela deve ter escutado? Deixa aqui nos comentários qual deve ser a música que eles escutaram pra não parar de dançar desse jeito. Barabarabara, biribiribiri, barabarabara, biribiribiri. Inclusive, algumas pessoas até mesmo chegaram a falecer de tanto dançar, de exaustão. Esse fenômeno ficou conhecido como a epidemia da dança de 1518. E segundo alguns historiadores, existem várias provas que comprovam que esse caso realmente aconteceu. Porém, até hoje ninguém sabe o porquê, o que causou essa epidemia. E da mesma forma que a epidemia começou do nada, foi dessa forma que ela simplesmente acabou. Um mês depois de várias pessoas estarem dançando sem parar e também de algumas terem perdido a sua vida, então um mês depois de todo esse caos, a epidemia simplesmente desapareceu. Descarregou a JBL, rapaziada, vai ter que parar a dança. Naquela época não tinha carregador, então fazer o quê? Mano, mas calma aí, vamos pensar sério agora. Sem zoeira, sem meme, o que pode ter acontecido? Não sei, um micróbio que faz você dançar? Não, porque senão ele ia fazer você tremer, né? Ficar tremelicando igual doido e não dançar. Uma música, às vezes um ruído esquisito, sei lá.
Como se fosse um mosquito, só que poucas pessoas conseguiam escutar. Aí, sei lá, esse zumbido fazem coisas no corpo e controla o corpo pra dançar. Sei lá, velho, não sei. E as pessoas voltaram às suas vidas normalmente. Acredita-se que outras epidemias do tipo tenham acontecido na história, mas ninguém sabe o porquê. Eu acho que eu só tenho uma coisa a dizer. Eu não digo nada. Um buraco sem fundo. Se ele não tem fundo, então se a gente pular, a gente cai lá no Japão? Sei lá, na minha cabeça é isso que ia acontecer. Não dá pra tu, sei lá, pular e cair no Japão? Ah, eu acho que tem um vídeo que o Pinhel fez sobre cavar buraco. Eu não lembro se eu já assisti, se vocês quiserem eu trago aqui pro canal. Em 1997, foi relatado uma história na rádio por um homem chamado Mel Waters. Segundo o homem, ele havia encontrado um buraco estranho em sua propriedade em Washington. Um buraco profundo e poderoso. Durante o programa da rádio, ele contou que o buraco teria aproximadamente 24 mil metros de profundidade. Ah, já desmentiu o buraco sem fundo porque ele tem fundo. Pera aí, como é que ele descobriu que o buraco tinha tudo isso? Eu acho que isso é mais fundo que a Fossa das Marianas. Eu acho que cabe 2 Fossas das Marianas aí. Será que, tipo, um cobrão apareceu aí e fez esse buraco? Um tatu gigante, pode ser um tatu gigante. Aí, em vez dele fazer uma toca, ele quis fazer um sobrado inteiro, uma mansão. E, gente, todos os mistérios aqui que a gente tá vendo, eu quero ver quem que consegue encontrar a solução pra eles. Se até agora ninguém conseguiu descobrir, às vezes por aqui tem algum gênio, algum Sherlock Holmes assistindo esse vídeo que vai desvendar os mistérios. Mas nunca saberemos se ele não comentar. Mas como que ele mediu tudo isso? Como é que ele sabia a profundidade? Bom, ele disse que o buraco era tão profundo que era infinito. Sem fim, não dava pra ver o final dele. Inclusive disse que esse buraco tinha um poder sobrenatural, o poder de ressuscitar animais. Como assim, hein? Mano, aqui ó, tem algum lugar que diz que o cachorro dele morreu, aí ele jogou o cachorro no buraco, e aí no dia seguinte o cachorro voltou de boa. Eu lembrei do buraco. Qual buraco? Vocês sabem. Shadow, você viu minha cópia do melhor jogo de todos os tempos? Sonic CD? É. Tá no buraco. Buraco? Mas, oh meu Deus! Ah, velho, eu não sei se vocês vão saber desse meme aí, não. Se vocês souberem, vocês comentam ele inteiro aqui. Opa, estou de volta. O homem continuou contando que não demorou muito para que o governo viesse e tomasse as terras dele. Na verdade, meio que comprou a força dele, né? Chegou e falou assim, me dá aqui seu terreno, toma aqui o seu dinheiro e vai embora pra Austrália, beleza? Mas o problema é que ninguém conseguiu encontrar esse buraco. Ou seja... Que história é essa, mano? Tá muito mal contada essa história, né? Imagina se ele fez tudo isso como um plano incrível só pro governo comprar as terras dele. Tipo, a terra dele não valia nada e ele pensava, mano, minha terra não vale nada. Porque a terra dele não vale nada. Aí ele pensou, eu vou fingir que aqui tem um buraco gigante. Aí o governo vai comprar e eu vou ficar rico com o dinheiro do buraco. Aí o governo foi lá e comprou o terreno do buraco. E não tinha o buraco. Ou será que na verdade eles acharam o buraco, mas esconderam de todo mundo? Como o buraco nunca foi encontrado, alguns jornais tentaram encontrar o tal Mel Waters, né? Só que eles também não conseguiram encontrar esse homem. É como se esse cara também nunca tivesse existido. E o buraco? Será que existiu de verdade? Alguns anos se passaram e em 2008, um curandeiro chamado Red Ake disse que conhecia o buraco e que aquele buraco era capaz de colocar fogo em gelo. Segundo ele, ele estava andando próximo ao buraco e conseguiu ver uma ovelha sendo cozinhada viva pelo próprio buraco. Só que esse tal local nunca foi encontrado, fotografado e registrado. E aí, será mesmo que esse buraco existiu de verdade? Pera aí, como que o buraco tava assando a ovelha? Porque, sei lá, ela devia cair no buraco. Ou será que ela foi cozinhada dentro do buraco? Ah, eu não sei, mas o que tem a ver a ovelha com gelo? Você já encontrou algum buraco ou alguma coisa que simplesmente desapareceu depois? Eu não. Só o meu dinheiro. E agora vamos falar de um mistério que persegue muita gente, principalmente aqui no Brasil. Que é um emprego, né, galera? Um problema que persegue os brasileiros, o emprego. O emprego é o problema, gente. Ou seja, sejam desempregados. Brincadeira, vai procurar um emprego, vai assinar uma carteira assinada. Do que eu tô falando? Eu sou youtuber. Você sabia que o elenco do filme Titanic foi envenenado? O elenco de Titanic e também o diretor, James Cameron, também foi envenenado. Mas como isso aconteceu e quem que fez isso, continua um mistério. A história é a seguinte, no último dia das filmagens do Titanic, toda a equipe, do nada, começou a passar mal e a vomitar. James Cameron conta que ele se sentiu mal e até ficou alucinado. Tinha gente chorando, tinha gente vomitando, tinha gente dando gargalhada.
gente no canto passando mal, e assim então todos foram levados ao hospital. Bom, todo mundo aí comeu, né? Então as cozinheiras devem estar envolvidas com alguma coisa. As cozinheiras, os cozinheiros não, mas talvez alguém que foi na cozinha infiltrado colocou alguma coisinha ali, colocou um pó de mico. Não, pó de mico não, porque pó de mico dá coceira. Mas sei lá, colocou algum veneninho aí. Eu espero que todo mundo esteja bem, vamos descobrir isso agora. No meio da loucura ali no hospital, um funcionário pegou a caneta e furou o rosto de James Cameron. E o próprio Cameron, mesmo ferido, estava rindo descontroladamente. E aí então, depois de alguns exames, a explicação para aquela loucura estava na comida. Todos eles... Eu sabia que eu sabia. Por isso nunca comem bolo de pote dos outros da rua. Mas pelo visto nem almoço pode comer mais, ô tristeza. Eles ali haviam comido uma comida envenenada, com substâncias que foram colocadas nela. A comida estava intoxicada com PCP, que age como agente anestésico e causa alucinações. E no caso, a janta do dia que foi envenenada foi uma sopa de ostras. Oh, mas também uma sopa de ostra. Não tinha alguém com um gosto melhorzinho, não? Sei lá, sopa de ostra? É, deve ser muito gostoso, não, viu? Eu acho que eu prefiro uma sopa de macarrão, uma sopinha de legume de hospital. Eu acho que é melhor do que sopa de ostra. O que aprendemos aqui agora? Não confie em sopas de ostras. E das 60 pessoas que comeram aquela comida, teve um efeito diferente. Teve gente que ficou maluca, teve gente que passou mal, teve gente que chorou, teve gente que deu risada. E 1h da manhã estava todo mundo no hospital. Todo mundo maluco, né? O problema mesmo, galera, é que o responsável por envenenar a equipe do Titanic nunca foi encontrado. Após investigar 2 anos, a polícia arquivou o caso por falta de suspeitos. Agora eu vou ativar meu modo Sherlock Gomes. Pensa comigo, se a comida em si não estava envenenada, se não teve nenhum suspeito lá na cozinha, o que garante que não pode ser suspeito nos caras que entregou as ostras? Eles envenenaram a ostra antes mesmo de chegar na cozinha deles. Ou envenenaram a ostra enquanto estavam encarregando a ostra pra cozinha deles. E não necessariamente enquanto eles cozinhavam. Ou seja, pode ser qualquer um de verdade. Sherlock Ted Gomes ataca pela primeira vez. Já temos o Ted Filosofias e agora o novo Ted Gomes. Ted Gomes, Sherlock Gomes. Me ajuda a criar um nome legal. E até hoje, então, não se sabe quem foi que envenenou as 60 pessoas do elenco do Titanic. E o Leonardo DiCaprio, mano? Foi envenenado? E o Leonardo DiCaprio não foi envenenado porque não foi nesse dia de gravação. Ele já tinha gravado tudo, falou, hoje não vou. Tô de férias, já vou aproveitar aqui e vou curtir aqui minhas férias. Suspeito. Logo no dia que ele faltou. Mistérios esquisitos. A colônia perdida de Roanoke era uma colônia formada por ingleses, onde todos os habitantes simplesmente desapareceram do nada, sem deixar nenhum rastro. Entre eles tinham homens, mulheres e crianças, que foram para a ilha de Roanoke para representar a força da Inglaterra nesse novo continente. E o governador ficou sem entender o que tinha acontecido com todo mundo. E a única coisa estranha, fora do comum, que foi encontrada ali na colônia, foi a palavra Croatoan, que foi deixada ali no tronco de uma árvore. Eita, foram tudo pra Nárnia. Foram tudo pra Cracolândia. Às vezes eles tentaram escrever Cracolândia, sei lá. Minha cabeça tá eu não consigo nem falar. Minha cabeça tá pifando, tá fumaçando aqui, tá soltando fumaça na minha cabeça. Eu não consigo desvendar os mistérios. Por isso que eu não tô conseguindo nem falar direito. Outros acreditam que Croatoan tem referência a um demônio indígena, que era evocado pelos nativos para expulsar os invasores de suas terras. Ó, deu certo. Será que vale a pena usar com aquelas visitas chatas que não vai embora por nada? Mas Croatoan também é uma ilha que fica a 80 quilômetros da colônia de Roanoke, onde vivia uma tribo indígena que provavelmente teria abrigado os ingleses. Ah, simples então, eles só deixaram a mensagem de que eles foram pra lá. Não foi pra lá, ó, pra Croatoan. Ou às vezes eles colocaram ali só pra pensarem que eles foram pra lá, mas na verdade eles foram pra outro lugar. E muito estratégico. No inverno de 1959, na União Soviética, em uma região que depois seria chamado de Passo Dyatlov, aconteceu um dos casos mais misteriosos da história. Ó, minha avó sempre dizia que quando o nome é estranho, o caso é pior ainda. Mentira, minha avó nunca falou isso, mas sei lá, queria dar um clima legal no vídeo. Tudo começou no dia 27 de janeiro de 1959, quando 9 estudantes e esquiadores decidiram fazer uma expedição para chegar ao topo da montanha Altorten. Beleza, só tem nome estranho, o que é que poderia dar errado? Tô com preconceito com os nomes, hein? Só que eles nunca mais voltaram.
Segundo algumas anotações que foram encontradas do grupo, no dia 1 de fevereiro eles foram surpreendidos por uma grande tempestade de neve. Então decidiram acampar em uma outra montanha, a 10 quilômetros do seu destino. Mas naquela noite, alguma coisa estranha aconteceu. Isso porque os esquiadores que estavam ali dentro da barraca tiveram que rasgar as suas barracas por dentro e saíram às pressas, correndo do acampamento. Ué, e que será que é isso? Será que era bomba? Será que era ursos polares? Não, mas não tem urso polar lá na Rússia. Tem urso polar na Rússia? As coisas só foram piorando. Pois no dia 26 de fevereiro, 6 dias depois do início das buscas, a polícia encontrou 2 corpos a menos de 500 metros de distância do acampamento. E ambos haviam falecido de hipotermia, por causa do frio extremo. Ai, não gosto de frio, gente. Eu achava que eu gostava de frio, que preferia frio do que calor. Mas assim, aqui em Minas deu um frio tão terrível, um frio tão frioso, que as minhas mãos, que eu nem tenho, tão fria. Eu não consigo sair de casa. Hoje aqui na minha cidade, de madrugada, fez menos 1 grau. Ou seja, dava pra ter neve aqui. Eu não sei como é que não teve, porque é Minas, né? Minas não tem neve. Menos 1 grau. Pra quem acorda cedo, nossa, é horrível. E foi somente 2 meses depois que a polícia conseguiu encontrar os outros 4 corpos. Eles estavam soterrados na neve a 4 metros de profundidade. E esses sim tinham sinais de violência. E sinais bem estranhos e pesados. Isso porque um desses corpos foi encontrado sem a língua, o outro estava sem os olhos e todos tinham sofrido uma grande pressão no tórax e no crânio. Calma aí, deixa eu fazer as investigações. Eles estavam sofrendo muita pressão. E isso pode ser porque eles estavam soterrados debaixo da neve. Deles estarem sem os olhos, pode ser um alienígena que pegou pra fazer estudo. Ah, eu não sei. Eu acho que eu não dou muito certo como detetive. E segundo os investigadores, a força que foi usada nesses ferimentos era praticamente impossível de ser feita por um ser humano. Além disso, para deixar a história ainda mais estranha, as roupas dos esquiadores estavam com um alto índice de radiação. O que será que causou isso? E depois de investigar por 3 meses, o caso foi encerrado, pois não conseguiram identificar quem teria causado tudo aquilo. Tá, agora eu realmente tô achando que é alienígena. Se é radiação, será que não pode ser algum soldado? Pode ser alguma arma estranha nuclear que eles encontraram? Eu acho que não. Não tem jeito de eu descobrir, eu não sei. E assim, então, foi concluída no inquérito que o grupo foi morto por uma força não identificada, pois eles estavam tranquilos ali no acampamento e algo forçou eles a saírem. Existem algumas teorias que tentam explicar o que aconteceu. Um acredita que eles foram atacados por um povo indígena, porém não foi encontrada nenhuma pegada no local, a não ser dos esquiadores. Existe também uma teoria que diz que o grupo, na verdade, foi atacado por uma avalanche. Mas será mesmo que a avalanche arranca a língua, arranca o olho, né? Não sei. E já outros dizem que foi um caso alienígena. E você, o que acha que aconteceu com aqueles esquiadores? Eu não faço a menor ideia e o Ted Locke Gomes vai precisar de ajuda pra descobrir. Então deixa aqui nos comentários alguma explicação possível. Eu quero ver se existe algum Sherlock Holmes aqui entre nós. Mas gente, esse vídeo tá chegando até o final. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal e clica no vídeo original pra assistir ele também, porque o vídeo original tá muito top, não tem eu falando na cabeça de ninguém. E antes de você sair desse vídeo, calma, pera aí um pouquinho, clica nesse outro vídeo que tá passando aqui em cima pra gente continuar nossos reagimentos. E lembra que todo dia eu vou estar aqui pra alegrar o seu dia. E também conhece meu canal de jogos, que eu não tô postando muito lá, porque eu tô postando nesse daqui, né? Então se eu não posto em um, eu posto no outro. Ah, vocês entenderam. Ativa o sininho pra gente voltar aos normais do YouTube. E é isso, tamo junto, valeu, falou e fui! E comenta mistérios.